Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live com o Matheus Oliveira. Nessas lives eu quero muito compartilhar o máximo de conhecimento possível com todos vocês. Então, na live de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a nossa massa de chocolate, uma massa super estruturada para você utilizar em inúmeras receitas, como bolo no pote, bolo confeitado, naked cake, bolo para pasta americana, uma infinidade aí de utilidade essa massa, tá? Então ela é uma massa 1001 utilidades. Pega papel e caneta e bora iniciar a nossa receita, tá? Então hoje vou ensinar vocês a nossa massa de chocolate, que você pode utilizar em muitas coisas. Bolo confeitado, ela é super estruturada, tá? Então você não vai ter problemas utilizando essa massa para fazer bolos confeitados, tá? É uma massa que não racha, é muito flexível, ela aguenta muita umidade, então ela é maravilhosa, tá? E depois nós vamos montar um bolo, então eu vou mostrar a vocês como é que eu monto nossos bolos aqui do ateliê, beleza? Então bora lá? Pega aí papel e caneta, vamos iniciar a nossa receita. Tenho aqui o bol da batedeira, uma balança. Me dê os ovos, por favor, assistente. Então, para a nossa massa de chocolate, vamos iniciar utilizando 4 ovos, tá? Então, vou colocando aqui. O ideal é que você quebre seus ovos separadinho para não correr perigo de vir algum ovo podre, né, tá? Como os ovos que eu tenho comprado tem uma procedência muito boa, então é bem raro vir algum ovo podre, então eu já venho aqui direto. Então 4 ovos. Eu sempre esqueço do buttermilk. E daí o leite e o vinagre. Gente, vamos deixar aqui stand-by, eu sempre esqueço de fazer o buttermilk primeiro. Nessa receita nós vamos utilizar buttermilk. Vocês já conhecem o buttermilk? Buttermilk é a mistura de leite com um ácido. Ou você pode utilizar vinagre de álcool branco ou limão. Aqui a gente vai utilizar vinagre, tá? Então, para o buttermilk, nós vamos utilizar 400 gramas de leite, tá? Vou pesar aqui. O que é que o buttermilk vai fazer na nossa massa? Ele vai trazer uma maior maciez. Então, vai ficar uma massa bem macia. E também, como o buttermilk ele tem vinagre, tem um meio ácido, ele vai ativar o bicarbonato da nossa massa, da nossa receita. Por quê? Essa massa não vai fermento, vai apenas bicarbonato. E para o bicarbonato ser ativado, ele precisa de um meio ácido. Se não tiver um meio ácido, o bicarbonato não é ativado e a sua massa não cresce, tá? Então, tem a necessidade, quando a receita não vai fermento, vai apenas bicarbonato, sempre utilize um meio ácido, tá? Então, coloquei aqui o leite. Vou colocar o vinagre. A gente usa separado aqui, porque a gente compra logo o galão de 5 litros, que sai bem mais em conta do que comprar o vidro pequeno, porque a gente usa bastante, tá? Então, a gente utiliza esse daqui. Vinagre de álcool, tá? Sempre utilize o vinagre de álcool. Não utilize vinagre saborizado, senão vai deixar residual aí na sua massa, tá? Então, coloquei aqui 400 gramas de leite. Vou colocar 28 gramas de vinagre. Coloquei o vinagre, dá uma colher. Vou mexer aqui e aí o que vai acontecer? O nosso leite vai começar a talhar. Então, isso que é o buttermilk, que é um leite talhado, tá? Aqui, ele já começou a talhar, tá vendo? Então, o buttermilk já começou a talhar aqui, é como se fosse uma coalhada. Ó, já tá bem grossinho. Por isso que a gente sempre tem que fazer o buttermilk primeiro, porque tem que dar um tempinho de descanso. Então, fiz ele aqui primeiro. Ah, e outra coisa, dependendo da marca do leite que você utilizar, pode ser que ele talhe mais, pode ser que ele talhe menos, por conta da quantidade de gordura que tem no leite.
Mesmo é leite integral, tá? Mas mesmo leite integral com 3% de gordura, tem marcas que vem menos, tem marcas que vem mais, tá? Então, dependendo da quantidade, pode ser que talhe menos, alguns talhe menos e outros talhe mais, tá? Esse aqui que eu estou utilizando é da marca Complete. Ele talha bastante. Então já deixo aqui separado, reservado. Vamos voltar aqui pro bowl da batedeira, que eu coloquei 4 ovos, tá? Então aqui já tem 4 ovos. Vou colocar agora o açúcar. Nós utilizamos aqui o açúcar cristal, tá? Não utilizamos o refinado. Qual vai ser a diferença do cristal para o refinado? O açúcar cristal, ele deixa aquela casquinha, aquela crostinha na nossa massa. Deixa eu até mostrar aqui. Tem uma massa aqui, ó. O açúcar cristal deixa essa crostinha mais durinha, mais crocante. Já o açúcar refinado não deixa a massa mais macinha. Porém, como aqui nós utilizamos para prensar bolo, como vai ser molhado, ali desaparece, tá? Depois que a gente molha a massa, desaparece essa casquinha mais crocante, tá? E por conta que fica prensado, fica bastante horas prensado, então essa casquinha crocante some. Então eu não vejo a necessidade de utilizar o açúcar refinado. E aí eu utilizo o cristal mesmo. Então eu vou colocar 340 gramas de açúcar. gramas. Agora me dá o óleo. Óleo. Nessa nossa receita, nós vamos utilizar óleo. Essa massa é uma massa chiffon, então ela é a base de óleo. O óleo que vai dar a umidade à nossa massa, tá? Então nós vamos colocar 120 gramas de óleo. Estou utilizando aqui óleo de soja, mas se preferir pode utilizar óleo de girassol, óleo de milho também, tá? Essência de baunilha. Vou colocar aqui uma colher, que é exatamente uma tampinha dessa daqui. Estou utilizando baunilha preta, essência de baunilha preta, mas você pode utilizar essência de baunilha branca também, tá? Beleza, coloquei aqui no bowl da batedeira 4 ovos, 340 gramas de açúcar, 120 gramas de óleo e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vou pegar o globo da minha batedeira, ou um fouet, se você preferir, e vou misturar tudo aqui. Então misturo bem e vou levar agora para bater. Então estou aqui com a minha batedeira. Vou bater essa massa por mais ou menos 1 minuto para ela ficar bem homogênea, tá? Sempre na velocidade máxima. Então, velocidade máxima, deixo aqui batendo. Ó, nosso buttermilk tá bem talhadinho aqui. Enquanto isso, eu vou pesar os secos. Gente, farinha e chocolate em pó, nós sempre peneiramos, tá? Então aqui, como a gente utiliza bastante, a gente já gosta de deixar a farinha peneirada. Então a gente já deixa aqui, ó, uma bacia grande e a gente peneira vários sacos de farinha. A farinha que nós utilizamos, essa daqui, da Fina, é a minha marca preferida, que dá melhores resultados, que a massa fica bem macia e bem gostosa, tá? Quando a gente faz de baunilha, ela deixa a massa bem clarinha, tá? Então, super recomendo essa daqui. Farinha de trigo fina, sem fermento, tá? Então, eu já vou peneirar aqui a farinha.
Então, farinha já está peneirada aqui. Vocês ouviram? A farinha eu tô comprando no dia a dia, tá? Então, farinha já tem peneirado. Vou pegar uma panelinha, balança e vou pesar aqui a farinha. Farinha nós vamos utilizar 360 gramas, tá? Eu vou pesar todos os secos aqui junto. Então, são 360 gramas de farinha. Vou pesar agora o chocolate em pó. Chocolate em pó, não vou ter nenhuma embalagem aqui, mas nós utilizamos o da Pink, tá? Então, chocolate em pó da Pink, 50% cacau. Então, vou pesar agora 150 gramas de chocolate em pó, já peneirado, tá? Chocolate em pó sempre peneire também, tá? Então, estou utilizando aqui chocolate em pó 50% cacau da marca Pink. Então, coloquei aqui 150 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Vou pesar agora o bicarbonato, tá? Bicarbonato de sódio é o que vai fazer a nossa massa crescer, juntamente com o meio ácido, que a gente está utilizando no buttermilk, que daqui a pouco a gente vai adicionar, tá? Qual é a diferença do bicarbonato de sódio para o fermento? Então, qual a diferença do fermento químico para o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio é como se fosse um fermento puro, sem nenhum aditivo. Já o fermento químico, ele é bicarbonato de sódio com outros aditivos, fazendo com que não precise você fazer nenhuma mistura para que ele seja ativado. Já o bicarbonato de sódio tem a necessidade de ter um ácido para ele ser ativado, que no caso dessa receita é o buttermilk. Beleza? E uma coisa que ele também vai fazer, além de fazer a nossa massa crescer, ele vai intensificar a cor do cacau, do chocolate. Então, quando o chocolate entra em contato com o bicarbonato, ele fica mais escuro. Então, a sua massa vai ficar bem mais escurinha, tá? Não vai ficar aquela massa clara. Eu sempre gosto de massa escura de chocolate. Então, beleza. Bicarbonato de sódio vou adicionar aqui junto com a farinha e o chocolate em pó. Coloquei 360 gramas de farinha de trigo e 150 gramas de chocolate em pó. Agora eu vou adicionar 10 gramas de bicarbonato de sódio. Gramas de bicarbonato. Dá uma colher. Uhum. Beleza, secos já pesados aqui. Vou dar só uma misturadinha. Já ligo o fogo. E eu passei, né? Dou uma misturadinha aqui nos secos. Então, beleza. Aqui no bol da minha batedeira, bati 4 ovos. Para quem não anotou, anotaria agora. Bati 4 ovos, 120 gramas de óleo de soja, 340 gramas de açúcar e uma colher de sopa de essência de baunilha. Que no caso pode ser preta ou branca. Então a gente bateu por mais ou menos 1 minuto. Está bem homogênea aqui a mistura. E agora nós vamos adicionar o buttermilk e os secos. O buttermilk é o que? Leite com vinagre. Foi o primeiro passo que nós fizemos, que eu utilizei aqui 400 gramas de leite e 28 gramas de vinagre de álcool, tá? O que é que o buttermilk vai fazer? Ele vai trazer uma maior maciez para a nossa massa. E também vai ativar o bicarbonato, porque o meio ácido está aqui
E na mistura aqui nós vamos utilizar bicarbonato. Não vai fermento químico nessa receita, tá? Apenas o bicarbonato. Então agora eu vou adicionar de uma vez. Então, ó, do jeito que você preferir. Eu prefiro adicionar tudo de uma vez, mas se você preferir adicionar intercalando, fica a seu critério. Então, ó, vou colocar aqui tudo de uma vez. Eu não gosto de muito trabalho não, então esse negócio de ficar intercalando, mexendo. Então, ó, adicionei o buttermilk todo de uma vez aqui. E agora eu vou adicionar os secos, que é a farinha de trigo, chocolate em pó e bicarbonato de sódio. Então eu vou adicionar aqui todo de uma vez. E aí a gente vai sempre misturando, ou com o globo da batedeira, ou com o fouet, se você preferir. Pronto. Eu coloquei aqui todos os secos. Quanto de vinagre mesmo? 400 gramas de leite e 28 gramas de vinagre. Vinagre de álcool, tá? Não pode ser vinagre saborizado, senão vai dar o residual aí na sua massa. Caso você não tenha vinagre, pode espremer meia bandinha de limão também, ok? Para substituir o vinagre de álcool. Com o globo venho misturando, incorporando tudo aqui na minha massa. Raspo bem, ó, a lateral do bowl da batedeira, tá? Misturei bem, vou levar para a batedeira novamente e vou bater por mais 1 minuto, para deixar bem lisinha a nossa massa. Velocidade máxima também. Se for chocolate 100%, cacau 100%, é a mesma quantidade, porém vai ficar mais intenso o sabor do chocolate, então vai ficar mais amarguinho. Pronto, já bati minha massa, já mostro para vocês como ficou. E agora vamos untar a nossa forma. Qual o rendimento dessa receita? Essa receita ela tem um rendimento de uma forma de 20 centímetros, tá? Forma de 20 centímetros são para bolos de 3 a 3,5 kg. Então, essa forma aqui, essa receita, rende essa forma de 20 centímetros para bolos de 3 a 3,5 kg. Dependendo da altura que fique seu bolo, pode ser que dê até mais, até 4 kg, 4,5 kg. Para untar a nossa forma, o que nós vamos utilizar? Você pode utilizar a velha margarina e farinha, porém, eu prefiro os desmoldantes. Aqui, o que nós mais utilizamos é esse daqui, é emulsão para untar formas. A gente compra esse galão de 5 litros porque compensa bem mais por conta da nossa produção, que é bem grande. Esse galão de 5 litros, ele custa mais ou menos... ele custa R$50, R$49,90, isso. Para quem é aqui da Ceilândia, ele tem dele na Pontual, diferente da administração da Ceilândia. Então essa é a emulsão aqui. E aí a gente faz o quê? Nós colocamos em um potinho, pega um pincelzinho, e aí a gente vem e unta a nossa forma. Parece uma cola. Então, ó, o desmoldante, esse daqui parece uma cola. Ele não dá residual, tá? Na massa, inclusive dá até um brilho a mais na nossa massa. Outra forma de untar a forma é utilizar o desmoldante, que é o desmoldante em spray, que é bem mais prático, porém mais caro. Um desse daqui custa de 25 a 30 e poucos reais. E não rende o mesmo tanto que esse daqui. Então, mas fica a seu critério. Esse é mais prático, esse aqui você dá. Demora um pouquinho mais, mas muita coisa não. De boas. Me perguntaram aqui, mas você bate no ativo glúten da farinha?
Não ativa o glúten da farinha, tá, gente? Essa questão de ativar o glúten da farinha, você tem que bater bastante para poder ativar o glúten da farinha. Aqui a gente sempre faz bastante massa, bate tranquilo, não ativa glúten nenhum. Às vezes, a gente deixa batendo até uns de 2 a 3 minutos, dependendo da quantidade de receita, mas não tem problema, tá? Depois que você adiciona a farinha. Claro que cada receita tem sua característica. Então, pode ser que em uma receita que você esteja fazendo, tem alguma coisa que vai facilitar aí a ativação do glúten. Porém, nas nossas receitas aqui, a gente não tem esse perigo, tá? Qual o nome do litrão? Acho que é esse aí. Esse daqui é Axpão. Emulsão para untar formas. Tira print aí, ó. Axpão. A forma é de quantos centímetros? A forma é de 20 centímetros, tá? O rendimento é de 20 centímetros. Então eu vou utilizar essa emulsão aqui para untar. Então, ó, no potinho aqui, ó, eu venho pegando e vou passando na forma. Quando a gente vai untar a nossa forma, uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. Você não vai untar a forma até em cima. Por quê? Se a gente untar até em cima, a nossa massa vai desgrudar aqui em cima da forma. E quando ela desgruda, pode acontecer dela afundar. E quando a gente deixa com que a massa grude aqui na lateral, ela tende a manter uma uniformidade. Então a gente nunca vai untar a forma até em cima, somente até no máximo a metade da forma, tá? Tem gente que prefere untar só embaixo. Eu gosto de untar até a metade da forma. E aí eu deixo sem untar a outra metade da lateral. Vou mostrar direitinho aqui pra vocês como é que eu faço. Então, ó, passei o desmoldante, observem, ó, untei somente até a metade da forma. Não untei tudo. Só a metade da forma. E isso vai te ajudar muito a não deixar com que sua massa afunde, beleza? Pode guardar esse aqui. Então vamos colocar a nossa massa na forma. Olha como é que fica a nossa massa de chocolate. Ela fica bem líquida, tá? É normal, super normal. Ela fica bem líquida. Ela é muito gostosa e muito estruturada. Então, ó, vou colocar aqui a minha massa na minha forma. Olha só isso. Se você tem dúvida de qual a quantidade de massa utilizar na sua forma, você sempre vai se atentar a colocar no máximo até 70% da forma, tá? E deixar 30% para crescimento da massa. Então, sempre se atente a isso. Nunca deixe a sua massa passar de 70% do nível da forma. Porque a massa precisa de espaço para crescer. Se é colocado muito massa na forma, aí ela vai acabar derramando. Pode solar, pode afundar. Inclusive, vou já utilizar uma massa que derramou um pouquinho. Vou mostrar já para vocês. Então, ó, nossa massa já está aqui na forma. Deixa eu virar aqui. Nossa massa já está aqui, linda e bela. Aí, ó, o que pode acontecer se você ultrapassar 70% de quantidade de massa da forma? Sua massa vai derramar e vai acontecer isso daqui. Essa massa de chocolate, tem muita receita que quando derrama, ela já afunda. Essa daqui até que não. Ela derrama, mas ainda tá de boa. A gente vai usar ela já. Vamos montar o bolo com essa massa aqui que derramou. Vou só cortar um pouquinho aqui da tampa e pronto. Então, beleza. E agora, essa massa aqui vai para o forno
E assim, eu não gosto muito de dizer quanto tempo de forno. Porque vai depender do seu forno. Se é a gás, se é elétrico, se é grande, se é pequeno, a quantidade de massas que você está utilizando. Então, sempre quando me fazem essa pergunta, quanto tempo de forno? Eu sempre gosto de responder que o ideal é você conhecer o seu forno. É você testar e saber. Por quê? Tem muito forno que é desregulado, tem muito forno que assa mais rápido, tem forno que assa mais devagar. Então o ideal é você conhecer o seu forno. Beleza? Aqui, por exemplo, o meu forno ele é a gás. Eu só utilizo aqui forno a gás. Vou começar agora a utilizar forno elétrico lá no nosso novo espaço. Mas por enquanto aqui no ateliê nós só utilizamos forno a gás. No meu forno, que eu vou assar aqui agora, é um forno de cozinha mesmo, de 6 bocas. Deixa eu mostrar pra vocês. Se a câmera virar... Então, ó, vou assar ali naquele forno mesmo. Forno de cozinha, 6 bocas não, 5 bocas. E vai ser somente essa massa, não vou colocar nada mais. Então essa massa aqui, nesse forno, vai levar uma média de 40 minutos. Porém, no dia a dia, como a gente assa muita massa para esfarelar, para fazer bolo no pote, de encomendas também, então a gente sempre assa o forno cheio. E aí já sobe para 1 hora e 10. Então sempre vai depender da quantidade de massas que você está utilizando, do tamanho do forno e se é a gás ou se é elétrico, tá? Então conheça o seu forno. Tem como regular o forno? Questão de regular o forno é com um técnico, eu não sei muito bem sobre isso não. Mas se o seu forno é desregulado, o ideal é você procurar quem mexe com isso de fogão, de forno. Uma vez eu até já chamei, porque o nosso forno, que é a pedra, que está inclusive lá em cima, são de 2 câmaras, né? Então tem um forno embaixo e tem um forno em cima. O de cima ele é muito desregulado. Eu já chamei o técnico, acho que é técnico que fala, e ele disse que estava regulado, porém continua a mesma coisa. Então eu nem uso muito ele, uso mais só o de baixo, que é de boas. Então o ideal sempre é você conhecer seu forno. Então vou colocar pro forno, sempre pré-aqueça o forno, tá? Então já tá pré-aquecido ali o forno, vou levar para o forno. Então beleza, fizemos nossa massa de chocolate. Como eu falei pra vocês, nós vamos montar um bolo também. Vamos prensar nosso bolo agora. Como eu mostrei pra vocês, essa massa aqui, ela foi assada no sábado, tá? Durabilidade dessa massa de 7 a 10 dias na geladeira e até 2 meses congelado, tá? Então você pode deixar aí de 7 a 10 dias na geladeira, que essa massa dura tranquilamente, ou você pode congelar por até 2 meses. E aí, para descongelar, você pode descongelar no micro-ondas mesmo. Beleza? Então, ó, essa massa aqui, ó, derramou um pouquinho quando a gente foi assar. Por quê? Foi colocado acima de 70% da forma e aí acabou derramando um pouquinho, mas não tem problema. Eu vou cortar aqui o topo. Então tenho aqui minha massa. Vou passar uma faquinha para soltar a lateral da massa. Deu uma quebradinha aqui em cima, mas tá de boa. Caso sua massa esteja com dificuldade para soltar, o que você pode fazer para soltar mais facilmente? Leva no fogo, coloca uns 10 segundos ali para a forma aquecer, e aí vai dar uma esquentadinha no fundo da forma, e aí a sua massa vai desgrudar, tá? Então, ó, massa desenformada. Isso aqui. Isso, pode jogar fora. Todo mundo com vontade de comer esse bolo.
É uma delícia, gente. Então, desenformei minha massa. Vou pegar a forma, pode ser a mesma que você assou, tá? Porém, como aquela tinha derramado aqui na lateral, eu peguei uma limpa. Vou precisar de um saco. Vou ensacar a minha forma. Se você for fazer isso na forma de 20 centímetros, aí você pode rasgar e abrir o saco, tá? Então, ó, coloquei aqui o saco na minha forma, coloco bem lá no fundinho, puxo bem o saco, tá? Vamos agora cortar a nossa massa. Eu prefiro cortar com a faca, porém, se você tiver aqueles cortadores, quem acha mais prático pode ficar à vontade. Eu sempre prefiro com a faca mesmo, já peguei costume e sempre ensino os alunos com a faca também. Todas as nossas massas aqui, nós cortamos ela em 4, fazemos 4 camadas de massa para ter 3 camadas de recheio, tá? Então, para eu cortar em 4 camadas, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou cortar essa massa aqui em 2. Então, faço um corte no meio e aí depois, cada uma dessa eu corto em 2, que aí eu vou ter 4 discos de massa. Então, corto aqui no meio. Me dá a bailarina para ficar mais alto? Então, ó, corto a minha massa no meio, sempre observando se a faca está indo reto, para a sua massa não ficar torta. Fica um pouquinho mais alto que a outra, mas não tem problema não. Eu vou tirar um pouquinho dessa parte aqui, ó, que quebrou. Que aí eu já nivelo as duas. Prontinho, ó, as duas massas cortadas. E agora cada uma eu corto em 2. Duas camadas, 2 discos de massa. Lava o pano pra mim. A outra em 2 discos também, corto no meio. Então, beleza. Temos 4 discos de massa aqui. Pego a minha forma. Esqueci de deixar a calda pronta. Vou fazer a calda. Pego a minha forma e aí vou colocar a primeira camada. Gosto sempre de utilizar a camada que está mais certinho para o fundo da forma. Ou a camada do fundo mesmo. Essa daqui, por exemplo, é a do fundo. E aí ela volta para o fundo, se estiver certinha. Tá com sabão, isso aqui. Então, ó, primeira camada de massa coloquei aqui. Vou fazer agora a calda para molhar. Então, eu vou pegar um pouquinho de água filtrada. Água. Vou colocar mistura láctea. Como eu falei para vocês em outras lives, a gente utiliza a mistura láctea para poder fazer caldas e também hidratar o chantininho, para a gente poder economizar, né? Porque o leite condensado está muito caro. E aí a gente deixa o leite condensado para fazer os recheios. Mas para hidratar chantininho e fazer caldas, a gente utiliza a mistura láctea, que é mais barato. Então eu coloco aqui
leite condensado, mistura láctea. É a gosto, tá? Não tem uma quantidade certinha. Então a gente faz aqui no olho. Então água, mistura láctea. O que seria um bolo de copa? Bolo de copa é aquele bolo que é sem decoração, que a gente prensa e passa só o chantininho, e aquele bolo que não vai pra mesa, que fica apenas na cozinha, na copa da festa, ou do salão de festa, no caso, né? E aí é só cortado e servido pros convidados. Então coloquei água, leite condensado ou mistura láctea, e vou colocar chocolate em pó. Nas massas de chocolate, a gente coloca chocolate em pó para poder intensificar o sabor do chocolate na nossa massa. Como eu disse, não tem uma quantidade certinha, a gente vai fazendo no olho mesmo. Tem que ter cuidado para não ficar uma massa ou uma calda muito doce. Então não pode ficar uma calda muito doce, mas também não pode ficar uma calda ralinha. Por que água e não leite? Gosto de utilizar a água porque a água vai dar uma maior durabilidade do que o leite. Então, por exemplo, em regiões mais quentes, lá para o Nordeste, por exemplo, pode acontecer do seu bolo azedar por conta do leite. Então, a gente utiliza a água para não correr esse perigo. Então, dá uma durabilidade a mais aí para a sua massa. Mas pode ser o leite? Pode sim. Se preferir, pode utilizar o leite tranquilamente. E também uma forma de economizar, né? A água vai ser mais barato que o leite. A quantidade que se usa para molhar é no olhômetro? Isso, vou mostrar para vocês agora. As nossas massas, elas aguentam molhar bastante. Então não são massas secas. Matheus, em seu dia a dia de trabalho e nos seus cursos, você usa amido de milho em seus recheios? Não temos nenhum recheio que vá a amido de milho, que vá a maisena, tá? Matheus, essa massa é fofinha? Sim, super fofinha. Ó, gente, fiz a minha calda aqui já. Vou pegar uma bisnaga de ketchup. Isso aqui é aquelas bisnagas maiores, tá? Então, ó, vou encher, deixar bem cheinha. E vocês vão ver o tanto que a gente vai molhar esse bolo. Esse aqui é um bolo de 15 centímetros, tá? Não é a mesma quantidade não é a receita que deu da massa que a gente acabou de fazer. A massa que a gente fez foi essa receita, rende uma forma de 20 centímetros. No caso aqui a gente está utilizando uma de 15. Então, ó, calda já na bisnaga, vamos molhar. Ó, gente, ó, nossa massa é bem fofinha. A gente pode quebrar, não tem problema nada. Ó, vou mostrar pra vocês que não tem problema. O segredo do bolo firme é ser bem prensado. Você tem alguma loja na Ceilândia? Não temos loja ainda, porém, a gente atende com retiradas aqui no nosso ateliê. Então, bora lá, vamos molhar o nosso bolo. Prestem atenção, ó. Quando a gente vai molhar o nosso bolo, gosto sempre de mostrar, ó, para molhar de uma ponta a outra. Não molhe aleatoriamente, porque pode acontecer de você molhar mais de um lado e do outro ficar menos molhadinho. Então sempre, ó, começa de um lado e vem vindo para o outro. Então vou mostrar aqui, ó. Vou molhando de um lado e vou vindo para o outro. Espero um pouquinho a massa sugar a calda. E aí dou mais uma voltinha. Olha o tanto que já foi. Apenas na primeira camada. Vou mostrar aqui. Ó. Bem molhadinha a massa. Então, ó. Massa bem molhadinha. Eu vou rechear esse bolo com recheio de leite ninho, brigadeiro de ninho, morango, uva e
brigadeiro, tá? Então vou fazer 2 camadas de ninho, uma ninho com morango, outra ninho com uva, e a do meio vai ser brigadeiro. Então molhei a primeira camada de massa, vou vir já com o recheio. Primeira camada de ninho. Eu gosto de rechear os bolos com a colher mesmo, tá? Eu não gosto de rechear com o saco, prefiro na colher. Acho bem mais prático. Saco tem aquele negócio de, se o recheio estiver muito firme, pode estourar. Aí não, eu prefiro na colher mesmo. Então venho colocando. Um potinho com água. Ó, uma dica na hora de espalhar o recheio. Pega um copinho, uma xícarazinha com água, molha a colher. Você vai só umedecer, não encharca ela, tá? E aí vem espalhando o recheio. E isso vai facilitar na hora de espalhar, que aí o recheio não gruda na colher e não fica grudando na massa também. Espalha bem o recheio. Espalho bem o recheio. E aí, como nós vamos colocar uva, primeiro eu vou colocar morango, primeira camada, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um buraquinho, eu vou abrir uma piscininha aqui na minha massa. Como se fosse uma barreira de contenção. Então eu venho abrindo com a colher mesmo. Já mostro para vocês como vai ficar. Que aí aqui dentro eu venho e coloco o morango. Então deixo mais ou menos um dedinho de distância, ó, da minha borda. Então eu faço essa piscininha, um buraquinho. E vou agora colocar os morangos. Gente, clica na tela que diminui os comentários, tá? Aí fica melhor para ver. Então coloco os morangos. Bem caprichado. Pano. Gente, ó, bastante morango, tá? Então, bastante morango, sem miséria. Uma mexidinha aqui. E aí, vou colocar a próxima camada de massa. Quando eu coloco a próxima camada de massa, o que eu faço? Eu não prenso ela no meio de imediato. Vou prensar primeiro as laterais com a ponta dos meus dedos. Eu pressionando dessa forma, a massa vai grudar no recheio, nessa camadazinha da lateral que nós deixamos. Um dedinho mais ou menos de recheio na lateral. E aí, isso vai fazer com que a massa grudou no recheio, não vai deixar com que o morango vaze, tá? Então, eu venho com a pontinha dos dedos. Primeiro, venho pressionando somente na lateral. Então, pressiono bem a lateral. Olhem aqui, ó, que até rachou aqui no meio. Por quê? Eu pressionei
bem só a lateral, para a massa grudar no recheio. Então, ó, acabou rachando aqui a minha massa, mas não tem problema. Se abrisse um buraco, ó, na minha massa, tá de boa, tranquilo. Dá pra gente prensar tranquilamente. Então, volto aqui. Pressionei a lateral, o que eu faço agora? Pressiono o meio. Como a minha massa já está grudada lá na lateral, eu venho pressionando o meio, que aí o morango dá uma expandidazinha para a lateral, mas não chega na lateral, na borda da forma, porque tem aquela camada lá que nós deixamos e a massa fixou. Então, ó, para uma estrutura, para uma boa estrutura no seu bolo, esse passo aqui é crucial, tá? Uma boa prensagem. Então, você não pode ter medo de prensar o seu bolo, tá? Porque é isso que vai dar firmeza no seu bolo. Então, não tenha medo de pressionar o seu bolo. Então, pressionei, ó. Já abaixou, já nivelei aqui. E isso eu ainda não molhei, tá? Vou molhar agora. Então, eu vou molhar agora. Qual a durabilidade desse bolo com recheio de frutas? Com recheio de frutas, somente até 3 dias, tá? Então, dei uma voltinha molhando, agora eu vou dar uma outra voltinha. Quando tem frutas, a gente tem que ter uma cautela a mais na hora de molhar. Porque se você molhar demais, o morango, por exemplo, solta água. E aí, molhou demais a massa, aí o morango começa a soltar água, seu bolo vai começar a vazar. Então, dei somente 2 voltinhas aqui, ó. Bem molhadinha a massa. E aí vou passar para a próxima camada de recheio, que agora vai ser brigadeiro. Brigadeiro, vou colocar aqui na camada do meio. Aí. Molho a colher. E venho espalhando o meu recheio. Amanhã você vai jogar esse bolo pro alto? Vou jogar pro alto, sim. Então, quem quiser ver esse bolinho pro alto, esteja conosco amanhã às 9 horas da noite. Vai ter mais live com muito conteúdo para vocês. Pronto, nivelei aqui meu recheio, brigadeiro, tá? Vou agora para a próxima camada de massa. Vou colocar aquela massa, ó, que eu quebrei para vocês. Então, eu posso utilizar ela sem medo. E venho pressionando. Como não tem fruta nessa daqui, já venho pressionando bem aqui. Qual o peso desse bolo? Esse bolo aqui, como ele tá bem caprichado, ele vai finalizar com uns 2.300, por aí, nessa média. Porque ele vai passar da altura da forma, porque ó, ainda falta uma camada de recheio e ainda falta uma massa. Então vou mostrar para vocês também como é que eu complemento quando passa da altura da forma. Então, ó, como eu falei, o segredo é prensar bem a massa. Então pressiono bem e agora eu vou molhar. Qual o tamanho dessa forma? Estou utilizando a forma de 15 centímetros. Molho de um lado para o outro, tá? Não molhe aleatoriamente, para você não correr perigo de molhar mais em um lado e menos no outro.
Só essa molhadinha que eu já dei, já tá bem úmido, ó. E aí vamos agora para a última camada de recheio, que vai ser ninho com uva. Todos os seus bolos você prensa assim? Sim, todos os bolos eu prenso assim. Não gosto de prensar no acetato. Eu não acho prático prensar no acetato. Então, ó, coloquei a última camada de ninho aqui. Molhei a colher para facilitar na hora de espalhar. Para não ficar grudando o recheio. Aqui a gente não usa massa manteigada. Eu não gosto de massa manteigada. Porque quando vai para a geladeira, geralmente a massa fica mais firme. Então eu não gosto muito. Então todas as nossas receitas aqui ou são a base de óleo ou a de baunilha, por exemplo, que não vai nenhum meio de gordura. Não vai óleo, não vai margarina, não vai manteiga. E é maravilhosa. Na batedeira ou no liquidificador? Batedeira. Então, ó, coloquei o recheio, tá nivelado. Lembram que eu fiz na outra camada? Fiz o buraquinho, aquela piscininha. Que eu venho, ó, com a bundinha da minha colher abrindo. Mesma forma alta como esta, ela assa por igual? Sim, assa por igual. Se você assar em forma baixa, vai assar mais rápido, né? Na forma alta ela demora um pouquinho mais, mas assa por igual. Então, ó, última camada vai ser ninho com uva. Então a uva já tá aqui cortadinha. Você usa fermento ou só bicarbonato? Para essa receita, bicarbonato. Caso você não tenha bicarbonato, pode utilizar o fermento químico. Porém, ele vai... sua massa vai ficar meio ressecada. Aí eu não gosto muito. Então, o bicarbonato não deixa que a massa fique ressecada. Então, eu coloquei a uva. Ó, bastante uva. Deixei a camadinha aqui da lateral, ó, mais ou menos um dedo. Mais ou menos um dedo. Deixei aqui na lateral. E aí, agora eu vou colocar a última camada de massa. Então, aqui é a última camada de massa. Beleza, passou da altura da forma. O que eu vou fazer? Ó, olha o tanto aqui que passou da altura da forma. A gente complementa a forma com o acetato. Não, a gente pegou um acabado, né? Como você tem uma grande produção, seus bolos sem frutas frescas são congelados? Não, bolos com frutas frescas não são congelados. Bolo com fruta fresca a gente sempre prensa, por exemplo, se é para o final do dia, a gente prensa de manhã. Se é para amanhã do outro dia, a gente prensa no dia anterior. Mas nunca prensar com muita antecedência. Então, beleza, ó. Passou da altura da minha forma. Vocês viram que eu apenas coloquei a minha massa aqui em cima. Eu não prensei ainda, tá? Então, ó. Coloquei a massa e não prensei ainda. Eu ainda não apertei. Vou primeiro colocar o acetato por fora do saco. Porque se eu botar por dentro, vai grudar no acetato. Então, ó, por fora, eu venho complementando a minha forma, aumentando a altura da forma. Ah, tá. Entendi. 100 frutas são congelados? Não, nós não congelamos. Antigamente, quando eu iniciei, eu congelava os bolos. Aí eu decorava ele congelado. Porém, como a nossa produção foi só aumentando, a gente não tinha espaço para congelar todos os bolos. Então, a gente parou. Eu parei, né? Porque nessa época eu era sozinho. Parei de congelar os bolos. Então a gente só prensa e leva para a geladeira, mas não congelamos.
Então, ó, coloquei o meu acetato, aumentei a altura da minha forma, complementei a minha forma. Aí agora eu vou abaixar o saco e aí vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Pressionar as pontinhas primeiro, para a massa poder grudar no meu recheio. Então a massa grudando no meu recheio, ó, não corre perigo da fruta escapar. Então primeiro sempre vou vir, ó, com a pontinha dos dedos, pressionando a lateral. Se a massa rachar no meio, não tem problema. Ó, aqui deu a rachadinha, mas de boas. Essa massa ela aguenta muito. Qual o tempo ideal de descanso pós-prensagem? O ideal é você deixar ele prensado por no mínimo 12 horas. Porém, a vida de um confeiteiro nem sempre é assim. Então pode acontecer da gente não ter tanto tempo para deixar prensando. Aqui, por exemplo, às vezes a gente prensa bolo umas 4 horas, 4, 3 horas antes de decorar. E aí o que a gente faz? A gente leva para o congelador. Então, já eu mostro como é que a gente faz. Então eu tenho que virar de cabeça para baixo. Então a gente leva para prensar de cabeça para baixo no congelador, para essa parte de baixo do bolo dar uma congelada, porque aqui vai ser a estrutura do nosso bolo. Então aqui estando mais firme, aguenta todo o restante da estrutura do bolo, tá? Mas o ideal mesmo é você deixar aí 12 horas na geladeira. Então prensei, ó, com a ponta do dedo, a lateral aqui, e agora venho no meio. Então, ó, pressionei as laterais, agora eu venho pressionando o meio. Sempre, ó, abrindo bem a minha mão, para eu manter aqui reto. Tenho que ter cuidado para eu não deixar arredondado. Por quê? Se eu for prensando assim, minha massa vai ficar arredondada e aí vai te atrapalhar na hora de você decorar seu bolo. Então, vou sempre pressionando, ó, deixando o mais nivelado possível. Não molhei aqui ainda, tá, gente? A última camada é a camada que a gente menos molha. Por quê? Essa camada é o que vai sustentar o restante do bolo. Então, se eu molhar demais, meu bolo pode acontecer de rachar, de se abrir. Então, a última camada a gente não molha muito. Venho de uma ponta a outra. Não estou pressionando tanto, então tá caindo menos calda aqui, tá? E pronto. Ó, olha o tanto de calda que foi aqui nesse bolo de 15 centímetros. Essa bisnaga é grande. Então, ó, foi bastante calda para um bolo de 15 centímetros. Para um bolo de 17, geralmente a gente utiliza essa bisnaga todinha. Então, ó, é bem molhadinho mesmo os nossos bolos. E aí dou mais uma pressionada. Beleza, pressionei bem. Vou fechar o saco. Gente, não tenha medo de pressionar o bolo, tá? Isso que vai dar a estrutura no seu bolo. Então, ó, observem, eu tô jogando o peso do meu corpo em cima do bolo. Qual o valor do bolo? Os nossos bolos aqui, eles custam a partir de R$70 o quilo. Então esse daqui, ele é para ser um bolo de 1,5 kg. Porém, para ficar com 1,5 kg, numa média de 1,5 kg ou 1,8 kg, você tem que deixar na altura da forma. Não pode passar. Quando passa da altura da forma, aí já passa bastante do quilo. Mas os nossos bolos nunca vão certinho, sempre passa um pouquinho, eu sempre mando um pouquinho a mais para o cliente. Mas aí fica aí na média, se for um bolo simples, só com o chantininho, sem glitter, sem pintura, sem topo, esse bolo aqui sairia por R$105, se eu não me engano. Então, ó, vou dar um nó aqui no meu bolo, vou cortar um pouquinho a ponta do saco e vou fazer o que agora? Eu furo o saco porque eu preciso pressionar mais um pouquinho.
É muito importante esse passo, tá? Porque eu preciso tirar todo o ar que tem aqui dentro desse bolo. Então, se eu não pressiono bem, pode acabar ficando ar aqui dentro, esse ar vai querer sair depois que a gente tiver decorado o bolo. E aí vai fazer bolha na sua decoração, vai fazer os calombinhos no seu chantininho. Então é muito importante isso, ó. Furei bem. E agora vou pressionando. Viram, ó? Não tenham medo de prensar o bolo. Não tenha. O segredo é você prensar bem o seu bolo para ser um bolo estruturado, beleza? Ó, e aí como eu falei para vocês, quando a gente não tem muito tempo para deixar ele gelando, depois que eu prenso, aí a gente leva para o congelador de cabeça para baixo. Então eu coloco lá no congelador em contato com o gelo, com que essa parte aqui dê uma congelada. Depois eu viro um pouquinho e aí vou revezando se eu tenho um pouquinho a mais de tempo. Beleza? Dúvidas? Gente, então é isso. Então compartilhei com vocês a nossa receita da massa de chocolate e prensei aqui um bolinho com frutas, coloquei ninho com morango, brigadeiro e ninho com uva. Beleza? Perguntaram aqui, no caso indo pro congelador, o bolo não sugaria a calda? Não, gente. Fica de boas. Por quê? Vai dar uma congeladinha, mas depois quando ele descongelar, ele vai continuar úmido. Então é isso, gente. Muito boa noite. Muito obrigado. Um beijo para quem tá pelo Facebook, para quem tá pelo YouTube. Então é nóis, é isso. E até mais, gente. Boa noite!